Sejam muito bem-vindos ao Virada de Jogo Podcast. Cara, e hoje já vamos nos preparar aqui, porque essa semana tem a volta da Copa do Brasil, o início das quartas de final. E na última vez nós fizemos ali as previsões das oitavas de final, erramos muito mais do que acertamos, essa é a verdade. E hoje quem está comigo aqui para essa análise é o Lucas. Fala, rapaziada. Bom, vamos lá. Se nas oitavas de final nós tivemos um clássico paulista, agora nós temos um clássico mineiro. Pois é, Atlético Mineiro e Cruzeiro se enfrentam, sendo o primeiro jogo na casa do Atlético Mineiro, na Arena MRV. E esse jogo promete, viu? O Atlético Mineiro vence o Campeonato Mineiro no início do ano, o Cruzeiro cai na Sul-Americana logo na fase de grupos, também no Brasileirão vê o Flamengo se distanciando cada vez mais. Então pode ser que seja a única oportunidade de título do Cruzeiro nessa temporada, se desconsiderar o Campeonato Brasileiro que está bem disputado entre Flamengo e Palmeiras, e ainda por cima passar pelo seu rival, né, o seu maior rival nas quartas de final. Acho que tem um gostinho a mais. Acho que o Cruzeiro é o favorito, né? Vem num momento melhor no Campeonato Brasileiro. E o Galo, apesar de nesse jogo contra o São Paulo é, ter perdido muitos jogadores de suspensão, né? Muitos jogadores cumpriram suspensão nesse jogo no Morumbi. O Galo não vem jogando futebol bom nessa temporada no comando do Cuca, né? Então acho que já na Copa do Brasil não vai ser diferente. No Campeonato Mineiro, o time até foi bem, foi campeão de maneira justa, porque ainda era um Cruzeiro engatinhando, né? O Cruzeiro vem melhorar mais para a segunda metade do primeiro semestre. Então acho que o Cruzeiro é o grande favorito, tem um elenco mais forte e coletivamente é superior ao Atlético Mineiro, que no geral vem fazendo um ano bem ruim, apesar do título no estadual. E cara, a gente falou do Cruzeiro, talvez seja a única chance de título na temporada, mas pro Atlético Mineiro também é o que resta, né? Não tem mais nada. No Brasileiro eu acho que vai ser muito difícil, tá ali em 12º colocado, vai disputar para meio de tabela, perde muitos pontos, oscila demais, principalmente quando perde ali o Hulk. O Atlético não tem outro jogador de referência. Jogar essa responsabilidade nas costas do Rony é muito complicado, né, cara? O São Paulo, com um jogo bem tranquilo, venceu o Atlético, sem preocupação. Como o Lucas citou aí, lógico, o Atlético desfalcado, com seus principais jogadores, mas isso é uma coisa que o Atlético tem que analisar, né? Perdeu ali, seja expulsão, lesão, o Atlético já fica totalmente vulnerável contra o Cruzeiro. Principalmente por depois decidir o jogo com o apoio da torcida do Cruzeiro, né, no Mineirão. E o Galo já vem enfrentando esse problema de desempenho há algum tempo. Para mim, o problema maior é a falta de um centroavante, né? Você falou aí do Rony, até agora a contratação não se pagou, ainda mais pelo alto salário que ele ganha no Atlético Mineiro, já ganhava um alto salário no Palmeiras. A torcida criticava muito isso, e no Galo ele segue ganhando muito e entregando muito pouco. O Atlético segue sendo muito dependente do Hulk. Agora trouxe o Renier, que era do Flamengo, fez uma ótima temporada no Flamengo em 2019, tanto que saiu para o Real Madrid, mas na Europa não se firmou. É a única esperança que o Atlético Mineiro tem para mudar o time de patamar, porque com os jogadores que já tem, o clube não conseguiu apresentar um grande desempenho, tem um grande problema no ataque, principalmente na posição de centroavante, porque o Rony não entrega aquilo que o clube espera e fica muito dependente do Hulk ser o arco e a flecha ao mesmo tempo. Tem um cara que arma, ser o cara que faz gol, bate falta, bate pênalti, bate escanteio, ele é o que faz tudo nesse time, e quando ele não joga, o Atlético Mineiro sente a falta dele. O problema é que ele já tem quase 40 anos de idade e o melhor Hulk como um segundo atacante. É armando o time, pensando nas jogadas, não ficando preso entre os zagueiros para fazer gol. O Atlético precisa de um jogador para fazer essa função e não tem. Fora que assim, o Cruzeiro está cada vez mais distante de ser campeão brasileiro, né? O Flamengo está cada vez mais junto com o Palmeiras sendo favoritos ali ao título. Então acho que a importância que o Cruzeiro vai dar para essa Copa do Brasil é gigantesca, porque a chance de ser campeão de alguma coisa nessa temporada para o Cruzeiro é na Copa do Brasil.
Você falou do Hulk aí, o cara já quase aos 40 anos, mas com o físico que o Hulk tem, ele ainda aguenta mais algumas temporadas aí pro Galo, né? Ele tá bem melhor que muitos aí, mais novos no Campeonato Brasileiro, essa é a verdade. E não só pelo físico, né? Ele tecnicamente é muito acima da média. Só de físico um jogador não se cria, não. E ele tem muito mais do que isso, é muito inteligente e cuida do próprio corpo, né? Então, a técnica dele, a inteligência dele, somada a um físico muito acima da média e muito bem cuidado, faz com que ele seja um jogador desse nível aí. Que chegou no futebol brasileiro já veterano, e para mim, eu falo isso assim, com muita convicção. Talvez as pessoas discordem, mas é uma opinião que eu tenho há algum tempo. Para mim, desde que ele pisou no futebol brasileiro, é o melhor jogador do nosso futebol. Desde que ele chegou no Galo em 2021, ninguém jogou mais bola no futebol brasileiro do que ele. Se o Galo tem alguma chance de passar, é por ele. Agora também o Atlético vai com moral, né? Elimina o Flamengo. A gente tá falando aí que o Flamengo tá disputando a liderança ponto a ponto com o Palmeiras, anotou 8-0 em cima do Vitória, totalmente superior aos seus rivais no campeonato, e é eliminado por ex-Atlético Mineiro, né? Então, eu acho que tem um peso a mais o Atlético estar nas quartas de final, já que o Cruzeiro eliminou o CRB com certa tranquilidade. O Galo, querendo ou não, vem com essa confiança a mais. O problema é que não pode largar o Campeonato Brasileiro achando que já está salvo, porém dá para dar uma focada a mais na Copa do Brasil, já que o time tem essa carga de confiança extra por ter eliminado talvez o melhor time da América nessa temporada. Bom, mas sem ficar em cima do muro, assim como nós fizemos nas oitavas de final, eu errei mais do que acertei. A culpa é totalmente minha aí, dos times que foram eliminados. Acho que eu ziquei, né? Fui pé frio. Mas eu acredito na classificação do Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro é um pouco melhor que o Atlético. Mesmo eu sentindo o Cruzeiro muito oscilante, e mesmo assim conseguindo se manter lá em cima na tabela do Brasileirão, eu acredito que o Cruzeiro sai das quartas classificado e rumo a talvez o único título para essa temporada. É complicado. É um clássico. Acho que coletivamente o Cruzeiro é melhor, é mais time. Porém, historicamente, o Galo é muito carrasco do Cruzeiro, né, cara? Você vê na Copa do Brasil de 2014, mesmo na final. Acho que coletivamente aquele Cruzeiro era melhor, porém o Galo foi campeão. Então, eu acho que eu vou seguir essa linha aí pela freguesia do Cruzeiro com o Atlético Mineiro. E como o Cruzeiro nessa temporada tá muito mal em Copas, né? Tá muito bem no Brasileiro, mas na Sul-Americana foi mal, na Copa do Brasil não fez nenhum grande resultado até aqui. Então eu vou apostar na zebra, se é que dá pra chamar de zebra, né? Porque é um clássico de duas equipes gigantes do futebol brasileiro. Mas eu vou de Atlético Mineiro classificado, com o Hulk sendo decisivo mais uma vez. Boa. Seguindo também com agora outro clássico. Pois é, Copa do Brasil, o legal é isso. Quando começa a funilar, começa a enfrentar aí seus rivais. Foi assim em 2023 com o São Paulo, com o título do São Paulo, que passou pelo Palmeiras, Corinthians, rivais diretos ali. Então agora é a vez dos gigantes do Rio de Janeiro, Vasco e Botafogo. Cara, jogo difícil também. O Vasco, a oscilação em clube, né? A personificação em clube oscilante é o Vasco, mas não podemos duvidar do Fernando Diniz, né? Que faz um belo trabalho, não só no Vasco, né? Mas já em outros clubes. Foi campeão com o Fluminense recentemente também, na Libertadores. Fez umas passagens discretas em outros clubes, mas está nas quartas, né? E vai enfrentar um Botafogo que, na minha opinião, perdeu o brilho. Não é o mesmo Botafogo da última temporada. Esse é o confronto que eu acho que eu tô mais ansioso aí dos clássicos, porque
Primeiro que o Vasco nessa temporada já tá sendo muito oscilante, como você falou. Os times do Diniz, no geral, ultimamente, estão sendo bem 8 ou 80, né? É difícil saber o que vai acontecer. E o Botafogo, eu acho que o Botafogo tem mais time e acho que é um trabalho mais sólido também. Apesar de algumas críticas que são feitas ao filho do Carleto, eu gosto do trabalho do David no Botafogo até aqui. É um time que tem um repertório ofensivo interessante, tem boas ideias ali, apesar da eliminação da Libertadores e de algumas oscilações na temporada. Eu gosto do trabalho do David Ancelotti. E o Vasco é muito difícil saber o que esperar do Vasco, né? Acho que por conta dessa oscilação do Vasco nessa temporada. E é uma oscilação muito grande, né? Diferente do Botafogo, que, poxa, foi eliminado nas oitavas, mas foi um jogo pegado, na altitude. No Campeonato Brasileiro o time tá muito bem. Na Copa do Brasil tá vivo, assim como o Vasco. O Vasco não. O Vasco é o time que ganha de 6-0 do Santos e depois perde pro Juventude, perde pro Corinthians, é eliminado na Sul-Americana de maneira vexatória. Então, é muito extremo o time do Vasco. O Botafogo é um pouquinho mais constante. É mais fácil saber o que esperar dos times do Botafogo. Então acho que o Botafogo vai passar. Não vai ser um jogo fácil, mas acho que dá Botafogo, sim. Quando a gente fala de Botafogo, né, tá muito fresco na memória o que eles fizeram no ano passado, né? Campeão da Libertadores, campeão do Campeonato Brasileiro, disputando o Super Mundial. Tudo bem que foi eliminado pelo Palmeiras, mas faz ali um jogo histórico contra o campeão da Champions League. Mas mudou muito, né? Não perdeu, acho que o seu principal jogador para o Nottingham Forest, que foi o Igor Jesus, era uma referência no ataque do Botafogo. Então eu sinto, cara, falar para você, bem complicado. Eu sinto que vai ser um jogo de surpresas. Como você falou, o Vasco é 8,80, faz 6 no Santos, ganha do São Paulo no Morumbi, aí perde depois para o Juventude, um clube que está disputando ali a zona de rebaixamento. Aí depois pega um Corinthians jogando no São Januário, perde de novo. Então é complicado. Mas é aí que eu falo, mata-mata, tem todo o lance do mata-mata, independente da fase, né? O Botafogo está numa fase melhor no Campeonato Brasileiro e o Vasco disputando tentar ficar o mais longe da zona de rebaixamento. Mas é mata-mata, 2 jogos, pode acontecer de tudo. Uma expulsão pode mudar o rumo do jogo, uma lesão de, de alguma referência ali dos clubes. E principalmente por ser um clássico histórico carioca. Então eu estou bem dividido, mas eu vou de surpresa, eu vou de Vasco. Eu acho que o Vasco avança a semi, também acredito que chegue ali no seu limite, acho que semifinal é o limite, mas vence o Botafogo. Eu vou de Botafogo, como eu falei. E outra coisa que eu acho que pesa muito pro Vasco é estar brigando contra o rebaixamento, né, cara? O Vasco já não tem um elenco recheado, muito pelo contrário, tem muitas carências. E para piorar, o time ainda tem que focar muito, muito, muito no Campeonato Brasileiro, senão vai ser rebaixado de novo. E mais um rebaixamento pro Vasco, pô, seria catastrófico, mano. Assim como seria pro Corinthians, pro Santos, que são times que já passam por muitos problemas externos, né? Pro Vasco também seria desastroso. Então acho que além do coletivo, do individual, do extracampo, tá tudo favor do Botafogo, ainda tem esse contexto aí do Campeonato Brasileiro, que o Botafogo tá brigando por G4, tranquilo, enquanto o Vasco tá na zona do desespero ali. Fora que o Vasco vai decidir fora de casa também, pode ser um ponto interessante para a sua análise para a classificação do Botafogo. Isso diz muito, né? Independente de ser na mesma cidade, tendo o apoio da sua torcida faz total diferença. Mas eu cravo aqui, eu vou de Vasco. Não, e ainda tem que o tapetinho é uma grande arma do Botafogo, né? Não só pela questão da torcida, o sintético ajuda muito o Botafogo. É uma arma secreta, nem tão secreta assim, de todos os clubes que aderiram Sim, ao sim. gramado sintético, né? Acho que é uma
uma pequena grande vantagem que esses Acho que clubes os times levam. já estão se acostumando um pouco a jogar no sintético, antes era pior, mas ainda assim é uma vantagem para quem está acostumado, né? Palmeiras, Atlético Paranaense, que já não está mais na elite, Botafogo. Acho que nem é só costume ali, né? Obviamente, todas as temporadas, os clubes que jogam em gramado natural jogam contra os seus rivais ali em gramado sintético. O problema que eu sempre bato nessa tecla é a questão de lesões, né? Por exemplo, o Coutinho, que é um craque, acostumado em jogar em tapetes no futebol europeu, jogar no tapetinho é um grande risco ali para o seu físico, né? Porque já não está no seu alto nível físico. Então pode ser que ele jogue menos, jogue com receio e não desfrute ali de total da sua técnica, da sua habilidade. Os próprios jogadores reclamam muito do sintético, né? Falam que é pior jogar no sintético. A verdade é que diretorias de grandes clubes que defendem a instalação, o uso do gramado sintético, é porque seus estádios são portas para grandes shows no Brasil, seja em São Paulo, seja no Rio. Então, obviamente, precisa ali ter um uma gestão melhor do gramado, porque shows com instalação do palco, né, da galera pisando ali, curtindo o show, vão estragar e gerar um custo extra. Mas falando de futebol, ainda não existe ali um estudo que comprove, mas não sei se precisa de um estudo para comprovar, sendo que é nítido, é fato que diversos jogadores já se lesionaram jogando no Allianz Parque, jogando no Newton Santos. Então, deveria haver um olhar diferente para isso. Principalmente pelo desempenho físico dos seus atletas, né? Que uma lesão, por exemplo, podem tirá-lo da temporada, como aconteceu com jogadores do São Paulo, jogadores de outros clubes que já sofreram por essa questão. Mas enfim, isso é papo para outro episódio, mas isso sim dá uma gigante discussão. E outro jogo que poderia ter sido um clássico paulista vai ser, na verdade, um clássico no futebol brasileiro, mas entre um clube da Série A jogando contra um clube da Série B. O Atlético Paranaense, atualmente, né, desses clubes que estão disputando ali as quartas de final, é o único que não está jogando na elite do Campeonato Brasileiro e pode sim ficar de fora da elite do Campeonato Brasileiro na próxima temporada. Na minha opinião, surpreendeu na classificação contra o São Paulo e pode ser que surpreenda o Corinthians, principalmente com o clube de São Paulo cheio de desfalques e ainda aquela movimentação nos bastidores, toda aquela confusão. Agora sim tem um presidente no clube. Pode ser que afete essa grande decisão. É um confronto que naturalmente ia ser muito desequilibrado, vai ser um pouquinho mais justo por conta das lesões que o Corinthians tem, né? Perdeu o Yuri Alberto, perdeu o Carrilho para a temporada inteira, perdeu o Memphis, que agora tem até especulação se ele vai sair ou não, perdeu o José Martins com uma lesão na mão, então é verdade também que ganhou um reforço chamado Guinegão. O moleque da base agora tá começando a ter bons desempenhos aí, gols decisivos com a camisa do Corinthians. Tem a contratação do Vitinho, que até agora não engrenou, mas é muito recente, né? Tem que dar tempo ao tempo. Porém, no geral, era para ser um confronto muito mais desequilibrado do que vai ser. Porém, ainda acho que o Corinthians é muito favorito porque é melhor coletivamente, apesar de não ser grandes coisas, tem um elenco melhor. O Atlético Paranaense não vai decidir em casa, essa poderia ser uma vantagem que o time de Curitiba teria se fosse decidir no Paraná, porém não é o caso. E o Atlético Paranaense vem numa fase muito ruim, né? Se na Série B o Atlético tivesse minimamente bem, disputando o G4, disputando o título, até poderia. é, o Atlético até poderia surpreender. Mas mesmo assim a gente sabe que é muito distante. Um time que é campeão da Série B, um time que é meio de tabela da Série A, são distâncias muito grandes. Então, quando a gente fala de um time da Série B que está brigando para não entrar no Z4 contra um time de meio de tabela da Série A, acho que não tem como não colocar o Corinthians como favorito 100%, fora que vai decidir em casa, fora que é a única chance de título que o Corinthians tem
das competições que restam, né? Já foi eliminado da Sul-Americana e Libertadores, apesar de ter ganhado o Paulista. Não tem chance de título no Brasileiro. Então, a Copa do Brasil seria o troféu para coroar a temporada. Se o Corinthians terminar a temporada com a Copa do Brasil, vai ser uma temporada excelente. Se não cair, obviamente. Ganhou o Paulista em cima do Palmeiras, aí ganharia a Copa do Brasil tendo eliminado o Palmeiras. Seria uma temporada incrível. Então, acho que o Corinthians é muito, muito favorito. Uma eliminação seria desastrosa, seria um vexame para o Corinthians. Não consigo pensar num cenário onde o Corinthians é eliminado para o Atlético Paranaense, apesar do Atlético também ter essa vantagem dos jogadores do Corinthians terem se lesionado nesses últimos tempos. Não, eu não colocaria como um vexame caso o Corinthians seja eliminado pelo Atlético. O Atlético enfrenta uma fase muito complicada na sua vida, na sua temporada, mas ainda assim é um clube muito grande, é um clube que há não muito tempo atrás estava disputando a final de Libertadores, era um clube que atrapalhava gigantes no Campeonato Brasileiro, mas o Corinthians é maior, obviamente, o Corinthians tem um time muito, na minha opinião, muito melhor, muito mais estável, porém sofre com as lesões. O que me preocupa com o Corinthians são as lesões. Tudo bem, passou do Palmeiras, mas jogava ali os três principais, quatro principais jogadores do clube, e dessa vez só tem o Garro. Tudo bem, tem um moleque, o Guinegão, tá jogando, tá fazendo os seus gols ali, mas será que ele aguenta a pressão de decidir uma classificação nas quartas de final? O Atlético está nas quartas de final, sendo bem sincero, por conta de uma falha de um jogador do São Paulo que foi expulso, comprometeu o jogo. Mudou totalmente o cenário ali da classificação nas oitavas. Mas pode ser que aconteça o mesmo com o Corinthians. Pode ser que sei lá, o seu principal jogador, que é o Garro, agora, também seja expulso, seja lesionado e daí comprometa o Corinthians. E não tem outro jogador para assumir a tal responsabilidade. Então por isso eu coloco aqui, não coloco tanta convicção na classificação do Corinthians. Acho-se que o Corinthians é totalmente competente para se classificar e com moral, mas como pode ser que decepcione ali mais uma vez, assim como foi na Sul-Americana e na fase de grupo, na pré-Libertadores, né? Como você falou, o Atlético só eliminou o São Paulo por conta de uma expulsão bem polêmica no comecinho do jogo. Se não fosse esse evento totalmente atípico, o Atlético teria sido eliminado. Então, acho que a chance de acontecer uma expulsão ou algo do tipo que prejudique tanto assim o Corinthians no jogo é muito, muito pequena. Fora isso, fora uma catástrofe, fora algo muito raro, o Corinthians vai, para mim, vai passar com sobras. É o que eu espero. Porque uma classificação, mesmo que com dificuldade, já seria uma surpresa gigantesca para mim. Assim como muitos torcedores do Palmeiras também alegam que o Corinthians conseguiu ganhar ali com superioridade no Allianz por conta da expulsão do Aníbal Moreno no início do jogo também. Acho que a expulsão condicionou muito, mas o Corinthians foi melhor e ganhou com merecimento na ida. E até a expulsão do Aníbal no Allianz, o Corinthians era melhor que o Palmeiras, na minha opinião. Então acho que são situações bem, bem diferentes. Mas uma coisa que você falou é verdade. O Corinthians decide com o apoio da sua torcida e todos nós sabemos a força que o Corinthians tem jogando em Itaquera. Venceu o último jogo no Campeonato Brasileiro em cima do Vasco. Já estava há 6 jogos sem vencer no Brasileirão. Né? O Corinthians também sofre ali na luta de meio de tabela do Campeonato Brasileiro. Mas vem com moral por eliminar seu maior rival nas oitavas de final. Eu vou de Corinthians, porque eu acredito também muito na força do Dorival Júnior, muito copeiro, tem 2 títulos seguidos de Copa do Brasil recentemente, pelo Flamengo, pelo São Paulo. Eu acho que ele vai conseguir encontrar os caminhos ali, mesmo sem seus principais jogadores. Cara, e fechando com Copa do Brasil, as quartas de final, outro jogão. Bahia e Fluminense decidem a vaga para
a semifinal, 2 clubes gigantes do futebol brasileiro. O Bahia, que vem fazendo uma temporada brilhante no comando do Rogério Ceni, atualmente na 4ª posição, disputando ali para uma vaga na Libertadores, próxima temporada. Tudo bem que foi eliminado, mas no Campeonato Brasileiro o Bahia dá muito trabalho aos seus rivais. E já no lado do Fluminense, com o Renato Gaúcho, que é super copeiro e todo mundo conhece da sua trajetória no Grêmio, e o que ele fez também com o Fluminense no Super Mundial, né? Que belíssima apresentação. E apesar da volta ao Brasil depois da competição do Mundial, foi desastrosa, o Fluminense vem se reerguendo, classificou recente na Sul-Americana, vai subindo as posições do Campeonato Brasileiro, está em 9º. Totalmente, eu acho que o foco do Fluminense é as Copas. O foco do Renato Gaúcho é um desses 2. Então ele vai dar a vida para tentar avançar em uma dessas 2 competições. Esse pra mim é o confronto mais equilibrado das quartas de final. O Fluminense fez um bom Super Mundial com o Renato Gaúcho, mas depois foi muito mal, né? Eu até falei alguns episódios atrás no podcast que o Renato Gaúcho estava um pouco ultrapassado e tal. Continuo com a mesma opinião, mas tenho que aceitar que o time do Fluminense melhorou e melhorou bastante, desde a sequência bem ruim no Brasileiro. Porém, ainda acho que o Bahia é o favorito. É um time coletivamente melhor. Acho que individualmente são equipes parecidas. Acho que até a saída do John Arias, o Fluminense estava na frente, mas com a saída do colombiano, acho que fica bem parecido a situação dos 2 elencos. E o Bahia tem o privilégio, entre aspas, de poder largar o brasileiro, com cuidado da palavra, porque tá numa situação bem tranquila. Tá em 4º, tá com uma quantidade de pontos significativas na frente do Botafogo, enquanto o Fluminense, acho que o Fluminense não vai brigar contra o rebaixamento, mas o Fluminense, se não abrir o olho, vai entrar no bolo ali, tá próximo da zona. Então, a situação dos 2 clubes no Brasileiro, acho que favorece o Bahia para o time focar mais na Copa do Brasil do que o Fluminense. E como eu já acho que tem um coletivo melhor, para mim, o Bahia é o grande favorito e passa do time carioca. Eu também vou de Bahia. Acho que o Bahia está mais forte nessa altura do campeonato, time mais consistente, mas também não seria o fim da temporada para o Fluminense. Eu acho que o Fluminense ainda vai disputar muito ainda a Sul-Americana, que avançou junto com o Atlético Mineiro. São os únicos clubes brasileiros vivos na competição. Então eu acho que o Renato vai dar a vida para essas Copas, né? É o estilo de jogo dele. Ele, como mostrou no Super Mundial, avançou até a semifinal, mostrando ser um time totalmente copeiro e competente para isso. Mas vou de Rogério Ceni, vou de Bahia para avançar a semifinal. Então, só para a gente recapitular aqui as previsões que fizemos para as quartas de final. Bom, eu vou de Cruzeiro, Vasco, Corinthians e Bahia. Esses para mim serão os classificados das quartas. E você, Lucas? Para mim, os classificados serão Atlético Mineiro, Botafogo, Corinthians e Bahia. Mas a verdade é que com esses clássicos e esse jogão que é Bahia e Fluminense, vai pegar fogo as quartas de final da Copa do Brasil 2025. Bom, e para você acompanhar tudo sobre futebol, sobre o giro do mercado, as últimas notícias do futebol brasileiro e do futebol europeu, siga as nossas redes sociais. No Instagram e no TikTok, @viradadejogo_PDC. Siga a gente lá para acompanhar e nos dê essa força. Valeu, Lucas, pela parceria de hoje. Estamos juntos. Até a próxima e falou!